Olá, turminha. Agora nós vamos passar, nas últimas aulas nós já fizemos uma revisão aí breve dos tópicos do que nós aprendemos sobre o finalzinho ali do Segundo Reinado e a proclamação da República, né? Falamos sobre a cultura no Segundo Reinado, como que era a arte e cultura, né, no período em que Dom Pedro II governou o Brasil, e hoje nós vamos fazer uma correção a partir da página 356. Então, na página 356, nós temos a primeira questão, que é: leia o texto a seguir, observe a imagem e depois responda as questões. Vou ler o texto para vocês e com vocês, né? O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que do parlamento resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Então vamos lá. Na aula passada, na última aula, eu falei sobre o parlamentarismo às avessas, né? Então, o Dom Pedro II lá, com seu sistema de regime parlamentar, né, completamente ao contrário dos outros parlamentarismos que nós vimos aí, como exemplo a Inglaterra, ele vai ficar praticamente do lado, quase que assim, digamos que ele uns 80% ao lado dos cafeicultores, que não queriam que a abolição, né, que os escravos fossem libertos. No entanto, a escravidão, ela já estava chegando ao fim, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, no país. Então, dentre todos os países que passaram por processo de escravidão, o Brasil foi o último a abolir essa escravidão. E nós temos aqui, né, que a instituição da escravidão, né, ela ficou desmoralizada, ou seja, não era bonito de ver, muito menos moralmente falando, ter um ser humano trabalhando sem receber e em condições como os escravos trabalhavam. E aí o parlamento, né, foi o grupo que resistiu. Por quê? Quem que fazia parte do parlamento? A grande maioria é de interesses, né, escravocratas, que mantessem a escravidão. E aí nós vamos ver agora, a partir de agora, através dessa charge, nós lemos o texto, vamos observar a charge. A charge que é de Ângelo Agostini, se não me engano, e aí mostra o quê? Né, a abolição, né, os escravos fugindo mesmo, estamos livres, vamos embora, e alguns dos senhores tentando o quê? Capturá-los, segurá-los à força. Então é uma forma irônica de mostrar que eles não estavam aceitando, né, os cafeicultores, esse fim da escravidão no Brasil. E aí as questões que vêm logo abaixo do texto, né, a charge de 887, bem no finalzinho da República mesmo, né, no finalzinho do Segundo Reinado e início da República, da nossa primeira República. Então, a letra A, sobre o que trata o texto? E a resposta ficou assim: o texto trata do movimento abolicionista e do fim da escravidão no Brasil. Letra B, faça uma descrição da charge. Acabei de falar ali, né? A charge representa a fuga de pessoas escravizadas e a tentativa de fazendeiros de impedi-las, né? C, quais impactos o movimento abolicionista causou nas áreas cafeeiras? Então, eu estou perguntando aqui, o livro nos pergunta, qual foi o impacto que a libertação dos escravos causou nas áreas cafeeiras, onde tinha ali produção, plantio, cultivo de café, né? O movimento abolicionista teve grande influência sobre as pessoas escravizadas que adquiriram uma nova consciência de si mesmas
e receberam o respaldo de segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista. É o caso dos republicanos aqui, tá? Assim, grandes números de escravizados fugiram das fazendas de café. Qual foi o único grupo que resistiu até o fim da abolição? Foi o grupo de fazendeiros de antigas áreas cafeeiras, os barões do café. Qual a relação do texto e a imagem apresentados? Aí vocês vão olhar a imagem aqui, né, essa imagem que está no livrinho de vocês, ler o texto e fazer uma relação entre um e o outro. Qual a relação entre os dois? Vamos lá. Tanto como a charge abordam a questão do fim da escravidão ser inevitável, não tinha como evitar, ela ia acontecer, assim como a tentativa de alguns fazendeiros em impedir que isso ocorresse. Muitos fazendeiros corriam atrás dos escravos, tentando fazer com que eles ficassem à força nas fazendas cafeicultoras, mesmo após a princesa Isabel assinar a abolição, né? Após vocês observarem a página 356, vocês vão para a página 357. Na página 357, nós vamos encerrar o capítulo retomando, né? E aí, neste capítulo, nós conhecemos mais sobre o Segundo Reinado e as diversas transformações que ocorreram no país durante esse período. E aí, agora, nós vamos retomar alguns dos conteúdos estudados. E aqui está assim. Quais foram os conteúdos? Golpe da maioridade, resistência à escravidão, a guerra do Paraguai, identidade nacional, lei áurea e república. E agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Então vamos lá, primeira frase. Em todo o período em que a escravidão vigorou quer dizer esteve presente no Brasil, houve diversos atos e movimentos de quê, gente? Qual palavrinha que eu vou pegar aqui? Essa, ó, resistência à escravidão. Houve movimentos de resistência à escravidão. Ok. Vou destacar aqui para vocês, para ficar bem... Vou botar um vermelhinho, não, vou botar um preto negrito, tá? Então, fica resistência à escravidão. A estabeleceu oficialmente a abolição da escravidão no Brasil. Lei Áurea, tá bom? Essa lei vocês têm que saber de trás para frente, frente para trás. Ela é a lei que libertou os escravos de vez, né? Libertou entre aspas, porque escravo liberto não tinha muito para onde ir, né? Nem muito o que fazer. Eles tiveram que lutar muito pelos seus direitos, até hoje. Os afrodescendentes lutam. O da maioridade ocorreu em junho de 1840, colocou Dom Pedro II no poder com apenas 14 anos de idade, dando início ao segundo reinado. Então, foi o que? O golpe da maioridade, né? Golpe da maioridade. Então, esse golpe, o golpe da maioridade já está ali. O golpe da maioridade, ele vai ocorrer lá em 1840. Dom Pedro II ainda era um adolescente. Foi o maior conflito armado em que o Brasil se envolveu durante o segundo reinado. Guerra do Paraguai. Então, não se esqueçam dessa guerra, gente. Essa guerra aí deu pano para manga. Até hoje se fala nela. No século XIX, principalmente durante o segundo reinado, houve um grande investimento do Estado para que fosse formada uma o quê, gente? República brasileira. Então, a partir do século XIX, lá no segundo reinado, não no primeiro, nós vamos ter ali, né, um início ali de uma república. Eles já estão pensando em transformar o Brasil de monarquia imperial em uma república, né?
e futuramente presidencialista. Por enquanto, nós vamos ficar ali na República Velha, República das Espadas, vocês vão estudar isso mais para frente. O modo de governo em que o poder é exercido por políticos eleitos por voto da população de seus representantes é chamado de... Troquei as bolas aqui. Uma identidade nacional que é formada aqui, gente. É porque é muito parecido. Tá vendo como é que engana? Aqui que vai entrar a República. Vamos analisar então para ver se eu não me equivoquei. Tá vendo? Por isso que é bom não usar o livro. Às vezes é bom você responder sozinho, com base no que você aprendeu, para que você possa... Opa, peraí, eu errei alguma coisa aqui, repetir resposta, né? Então vamos lá. No século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado, houve um grande investimento do Estado para que fosse formada uma identidade nacional brasileira. Isso aqui pega lá a questão cultural, a arte e cultura no Brasil, que eu falei na aula passada. Isso tudo aqui vai fomentar ali, vai formar, né? Vai começar a formar o que nós chamamos de identidade nacional também. O modo de governo em que o poder é exercido por políticos eleitos no meio do voto da população e de seus representantes é chamado de república. Então ficou assim: resistência à escravidão, lei áurea, golpe da maioridade, guerra do Paraguai, identidade nacional e república. O livro de vocês, se vocês passarem a página 358, vocês vão ver que tem ampliando saberes, aí tem livros, tem dicas da TV Escola, tem ali um site virtual, Era Virtual, sobre o reinado digitalizado, onde você pode ver todo o Museu Imperial. E na página 360, nós temos o Mais Atividades. Eu pedi para que vocês fizessem, e o Mais Atividades é uma forma da gente poder segurar aí, né, as questões do capítulo todo, dessa unidade, não só do capítulo, da unidade toda. Porque se a gente for fazer uma revisão, nós teríamos que ir lá atrás do primeiro reinado, falar sobre Dom Pedro I, sobre todo o seu governo, sobre a sua abdicação e assim por diante, até chegar no período regencial, quando o Dom Pedro I já foi embora para Portugal e deixa aqui o seu filho, Dom Pedro II. Então, nós temos aí décadas de história pela frente. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer uma revisão e eu vou corrigindo esse Mais Atividades, que vai da página 360, passa pela 361 e termina na 362. Aí eu vou fazer uma breve explicação sobre esse período aí, né, que começa lá no primeiro reinado com Dom Pedro I e termina no segundo reinado com o filho dele, Dom Pedro II. Aí nós vamos ver algumas questões, rever algumas questões que nós vimos durante o módulo todo. Então, esse Mais Atividades é para testar os conhecimentos de vocês. Então, não deixem de assistir o vídeo 2, que é uma correção, para vocês irem completando os quadros, fazendo as questões onde vocês vão completar aqui, ligar aqui, as revoltas, até que nós vamos chegar na última página, que é a 362. Então, fique esperto aí que tem revisão com a professora e correção das atividades do livro do Mais Atividades. Até daqui a pouco no próximo link.